E olha só, gente, há um tempo para tudo nesta vida. E é em cima desta afirmativa que o escritor Tarzan Leão traz uma boa reflexão no contexto de hoje. Confira. Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero falar sobre o tempo, até porque há tempo para tudo. Você sabe lidar com o tempo? O dia é o mesmo para todo mundo. O dia tem 24 horas, contando o dia, dia, e a noite, noite. Por que é que algumas pessoas conseguem produzir muito nesse tempo e outras pessoas não conseguem? Por que é que algumas conseguem ter dezenas de compromissos, cumprir todos esses, e às vezes alguém que não faz objetivamente nada tem tanta dificuldade de lidar com isso? Bom, são pessoas diferentes e cada uma lida à sua maneira, mas é preciso que a gente entre num acordo sobre o uso do tempo, porque a gente vive em sociedade. Então, se a gente marca um compromisso 8 horas da noite, o compromisso deve ser cumprido às 8 horas da noite. Isso aqui no Brasil é quase impossível, eu sei. Bom, mas o tempo, a gente trabalha com ele em duas dimensões. Uma é a dimensão cronológica, que vem de uma palavrinha grega chamada cronos, que é esse tempo que você mede. Minutos, horas, dia, semana, mês e ano. Isso aqui vai durar uma semana, e aí uma semana dura aquela atividade, sei lá, e termina com uma semana. Isso é um conceito de tempo que a gente tem e que é muito importante. O tempo cronológico, aquele que é possível mensurar, medir no relógio. Mas há um outro tempo que a gente não consegue fazer isso. É o que nós chamamos de tempo kairótico, que vem de uma palavra também grega, kairos, que é um tempo que você não mede. Ele está muito mais na experiência espiritual, digamos assim. Vou dar um exemplo prático sobre esse tempo. Imagina você marcou de sair com a pessoa que você muito ama, com quem você fica muito bem na companhia dela. E aí você marcou às 9 horas. Olha, 9 horas você me pega aqui em casa, a gente sair junto, 9 horas eu pego você. Bom, e aí dá 9 e 2, 9 e 3, 9 e 5 e a pessoa não aparece, não dá notícia. Aqueles 5 minutos parece uma eternidade, pelo menos para mim. Eu sou bem ansioso quando eu marco alguma coisa, aquilo tem que acontecer na hora. Aqueles 5 minutos parece que o mundo vai acabar. Mas aí, se você tinha combinado de ficar com aquela pessoa, digamos assim, 4 horas, aquelas 4 horas que você passou com ela, você nem viu o tempo passar. Foi assim. Puf. Bom, cronologicamente você ficou mais tempo com ela do que esperando. Mas experiencialmente, existencialmente, você sabe que o tempo de espera foi maior do que o tempo de presença. Essas são experiências interessantes com o tempo e a gente precisa saber lidar com isso, por exemplo, na educação dos filhos. O filho tem o tempo que vai andar, que vai dizer as primeiras palavras, a época certa de ser alfabetizada, a época adequada de ficar sabendo a respeito de determinados assuntos. Isso é o tempo, o uso do tempo. Há uma historinha que aconteceu na China antiga, na província de Shan. Um homem, um lavrador, plantou e ele estava muito incomodado porque ele achava que o ritmo de crescimento das plantas estava muito lento. O que ele fez? Um dia saiu de casa cedo, foi trabalhar, e aí voltou para casa já bem tarde, sei lá, 1 hora da tarde, 2. Ele costumeiramente vinha 11, 11h30 para almoçar. Ele almoçava cedo porque acordava de madrugada. E aí a mulher estranhou, disse: por que você demorou tanto, Xiang Yu? Não é o seu hábito demorar tanto. O que aconteceu? Ele disse: é porque eu acabei perdendo um pouco a noção do tempo, porque a minha plantação, os brotos estavam crescendo muito lentamente e eu puxei todos, estiquei todos para que eles crescessem de forma mais rápida. O filho dele ouviu aquela história, desconfiou e foi lá no campo, já no fim da tarde, sem que o pai percebesse, ele foi lá dar uma olhada. E quando ele chegou, o sol já se pondo, que ele olhou, todas as plantas estavam, na verdade, mortas. Por quê?
porque o pai feriu o tempo, o pai não respeitou o tempo que aquelas plantas precisavam para poder crescer. Todos nós, então, precisamos ter essa sabedoria de lidar com o tempo para não fazer como aquele pobre lavrador que acabou botando tudo a perder porque não soube respeitar o tempo. Shalom, até semana que vem, se Deus quiser. Contexto, toda quinta-feira no Jornal da Cidade pela TV Cultura Paracatu. Oferecimento: Escola Multitec Cursos e Treinamentos. Telefone 3671-5010.